Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live e o foco dessa semana é a segurança, né? Que inclusive eu reforço o convite para o evento que vai ter domingo, né? Que eu estou organizando para falar um pouquinho mais sobre segurança, né? Segurança no tratamento medicamentoso, segurança aí na quimioterapia, né? E hoje eu trago o tema, né? A importância de você saber a respeito dos seus medicamentos. E aí, às vezes, né, pode parecer meio assim, mas todo mundo sabe para que tá tomando os medicamentos. E aí, vamos lá. Nem todo mundo. Aliás, se eu contasse aqui, né, dos meus atendimentos como farmacêutica, a quantidade de vezes em que durante o atendimento farmacêutico eu questionei ao paciente se ele sabia para que estava tomando aquele medicamento, muitas vezes o paciente não sabia, né? Então pode parecer óbvio assim, mas eu tô sentindo tô com alguma coisa, né, de saúde, algum problema de saúde, eu vou no médico, ele me prescreve um medicamento, eu sei que aquele medicamento é para aquilo. Depende, né? Nem sempre os pacientes eles sabem para que estão utilizando os medicamentos. E durante o atendimento, né, durante o atendimento que eu faço com os pacientes oncológicos, o primeiro atendimento é justamente listar aí todos os medicamentos que o paciente está fazendo uso, e eu gosto que eles tragam para mim a sacolinha dos medicamentos, as caixas, inclusive, para eu ver qual é a marca, né, qual é a concentração, para ele me explicar, então, ouvir do paciente o que ele entende daquilo ali, daquele medicamento, como é que ele entendeu que ele tem que tomar aquele medicamento. E isso é muito importante, porque nesse processo a gente já identifica vários problemas e que a gente pode aí atuar, que podem lá na frente desencadear um problema de segurança grave, né? Então, principalmente aí quando a gente fala, né, dos medicamentos, dos quimioterápicos orais, porque hoje a gente tem um número muito grande de medicamentos orais, quimioterápicos, né, para tratamento do câncer na forma oral, comprimido, cápsula, enfim. Só tem que, agora a gente entrega a responsabilidade do tratamento na mão do paciente. A caixa do paciente, o paciente vai levar esse medicamento para casa e a responsabilidade dele é muito grande, porque inclusive os antineoplásicos são medicamentos de alta vigilância, né? Ou seja, medicamentos de alto risco. E o que são medicamentos de alto risco, Carol? Ou seja, são medicamentos que têm um potencial grande de dano, um dano muito grande à saúde se não for tomado da forma correta, né? Se não tiver aí, se tiver algum erro durante esse processo do tratamento medicamentoso, do uso do medicamento, esse erro pode ser fatal, inclusive. Então, isso são medicamentos de alta vigilância. E os quimioterápicos, os antineoplásicos, eles se enquadram nessa categoria, né? E, além do mais, às vezes o paciente ele não só está usando o quimioterápico, ele também está fazendo uso de um opioide para dor, e antipsicótico ou algum medicamento para dormir, quer dizer, outros medicamentos, anticoagulante também. Então, outros medicamentos que vão favorecer aí um risco, elevar esse risco, porque também são medicamentos de alta vigilância, né? Então, o que eu trago aqui hoje, né, no processo de o paciente entender, e essa é a nossa função, tá? De passar para o paciente o que ele está usando, para que ele está usando, da forma correta, porque se ele entende a importância daquilo, né, se ele entende o porquê daquilo, ele vai seguir o tratamento de forma muito mais segura, né? E aí eu volto a falar, como eu quando eu comecei, muitas vezes o paciente não sabe para que está usando aquele medicamento. Principalmente aí quando a gente aumenta a lista de medicamentos. Então, o paciente utiliza 3, 4, 5 medicamentos, no atendimento, quase que a grande maioria dos pacientes me relatava de forma incorreta, né? Quando eu perguntava, você sabe para que você está tomando esse medicamento?
né? Como é que você está tomando esse medicamento? E aí eu peço a receita médica também para sempre confrontar, né, a receita médica do que o paciente comprou, do que o paciente está fazendo uso. E aí, durante esse atendimento, muitos problemas são identificados. E também pergunto, né, como é que você se sente tomando esse medicamento? Quer dizer, vamos lá, é um medicamento para hipertensão, já toma há tantos anos. E como é que o senhor se sente? Tem controlado a pressão, né? Controla direitinho? Quais são os outros sintomas? Chega a ficar tonto? Tem alguma outra questão que te incomoda? Ou sente um desconforto no estômago? Então, todas essas informações são importantes para a gente traçar aí o perfil de segurança, né? E auxiliar na orientação e na comunicação com esse paciente. E volto a falar, né? A quimioterapia oral deu essa facilidade, deu esse conforto para o paciente de tomar em casa, quer dizer, você não ter que se deslocar para uma clínica, para um hospital, para fazer a sua quimioterapia. Então, você faz em casa, tem um ganho muito grande. Mas, em contrapartida, né, volto a dizer, os riscos também são muito grandes, porque não deixa de ser um medicamento, não deixa de ser um tratamento extremamente complexo, né, que precisa aí do acompanhamento multidisciplinar, né? E quando eu falo que o paciente ele precisa saber, porque quando o paciente ele está bem orientado, né, e ele sabe aí tudo que ele precisa dos medicamentos, o que cada um, qual a função de cada um, então por que de tomar ali em jejum, ou por que eu tenho que tomar em determinado horário, por que eu preciso distanciar determinados medicamentos um do outro, para evitar o quê? Quando o paciente ele sabe disso, ele entende a importância daquilo e os riscos, então aí você faz de forma consciente. Então eu não vou tomar o meu medicamento de qualquer jeito. Se é para tomar em jejum, né, se eu preciso ter um distanciamento de um outro medicamento, eu vou seguir. Por quê? Porque vai impactar na absorção daquele medicamento, né? Então o medicamento ele vai perder aí no seu processo de absorção junto com os demais ou junto com o alimento, ele perde aí o seu processo e isso pode impactar na eficácia, né? Então olha, né, o problema. Então, se ele entende isso, ele ajuda, ele participa do tratamento dele de forma ativa, né? E ajuda também a nós profissionais para nortear esse tratamento, né? Porque ele está bem orientado, então ele sabe que aquele medicamento, aquele tratamento tem um potencial de causar essa alteração, esse evento. Então, quando começa, ele percebe aquilo ali, rapidamente o paciente já entra em contato comigo, entra em contato com o médico. Por quê? Porque ele já está bem orientado. E aí, quando a gente trata do início, qualquer tipo de evento, reação, né, algum agravo, a chance da gente ter um sucesso é muito grande, né? Então, você saber disso aí é muito importante também. Até do tratamento principal, não é raro o paciente entrar no meu primeiro atendimento e perguntar: para que serve esse medicamento? É um medicamento para o câncer que ele vai usar, né? Mas assim, o médico falou: não, você vai usar isso aqui agora, tal, para o câncer. Muitos medicamentos orais, eles têm uma especificidade, então foi encontrado, né, alguma alteração e que o medicamento ele age justamente ali naquele processo, né? Então, às vezes o paciente não entende muito bem aquilo ali, como é que ele tem que usar, por quanto tempo ele vai usar. Então, os pacientes me perguntam muito isso. Então, normalmente, o que a gente faz? O tratamento ele vai ser utilizado de forma crônica, né? Enquanto o paciente tiver resposta, ele vai continuar tomando, ou enquanto ele tolerar, porque às vezes reações acontecem que o risco-benefício, ou seja, o risco começa a ser maior do que o benefício. Ele começa a apresentar coisas, eventos que não justificam mais o uso do medicamento, ou a própria doença progride naturalmente e o medicamento já não tem o efeito que deveria ter, já, né, não tem mais aquele efeito, então precisa ser trocado, né? E aí também outra questão, porque
Os pacientes oncológicos, e é normal, se preocupam muito com o medicamento quimioterápico em si, né? E às vezes esquece os demais. Então o paciente ele tem lá hipertensão, tem diabetes, tem outros problemas, toma outros medicamentos. E nesse momento do atendimento eu listo todos, eu pergunto todos, se sabe para que está usando todos. Como eu volto a dizer, às vezes ele não sabe de forma clara para que ele está usando aquele medicamento. E aí faço toda a orientação, organizo, né, todo o processo. E isso é importante. Às vezes também o paciente pode ser que nem utilize outros medicamentos, mas começa a fazer a quimioterapia e precisa de suporte, né, os medicamentos de suporte para tratar as náuseas, os vômitos ou outros processos que podem acontecer durante o tratamento. E esse paciente também precisa estar orientado com relação a essa receita. E outra vez eu pego o paciente no consultório, o médico passa lá a prescrição bonitinha do corticóide, quanto tempo que vai usar, do medicamento para o enjoo, descreve tudo. Tem protocolos, inclusive, que precisam de profilaxia, então, muitos protocolos de hematologia precisam de profilaxia, né? Então, às vezes o paciente precisa usar a ciclovir durante todo o tratamento para evitar uma reativação de herpes zoster. Ou até que eu já comentei aqui também no processo das vacinas, o paciente ele precisa ser vacinado para hepatite B, porque pode haver reativação do vírus da hepatite B. Então, se o paciente ele não entende isso, né, ele não entende que ele precisa usar lá o aciclovir profilático, que quer dizer o quê? Começou o tratamento, ele precisa começar o aciclovir. E ele vai usar ainda por um tempo após o término do tratamento. Isso a gente vai orientar. Quer dizer, se ele não entende isso, e eu já peguei vários pacientes dessa forma, o paciente começou o tratamento, a gente chega lá no atendimento, já está tomando, seguindo a receita lá, as orientações médicas. Ah, não, é para tomar? Aí eu pensei que era se precisasse. Então, assim, essa explicação, esse processo do que é necessário, né, do que é se necessário, aliás, quando é que eu vou utilizar, só se de fato sentir determinada reação. Então, tá lá, se necessário, você tem lá todos os medicamentos para o enjoo, por exemplo, opções que o paciente pode lançar a mão, se necessário. Mas é profilático, isso precisa estar claro para o paciente. Porque ele não toma, ele não entendeu que o aciclovir ele precisa começar do início, ele tem um evento lá na frente, tem uma reativação de herpes zoster, precisa interromper o tratamento, precisa tratar. E isso tudo vai impactar na eficácia e no desfecho final lá do tratamento oncológico, né? Então, é muito importante essa questão, né? Outra questão que eu estava discutindo até essa semana passada com um amigo meu, foi a respeito, porque eu brigo muito com os médicos, né? No intuito deles prescreverem a substância, né? Por quê? Porque a substância é o nome genérico, né, do medicamento, porque o paciente ele pode, então, na farmácia, escolher o que estiver dentro do alcance dele financeiro, o que couber no bolso, porque tem várias opções normalmente, para ele poder então escolher o medicamento que vai se adequar aí nesse processo. Só que ele veio com essa discussão para mim, né? Falou assim, Carol, mas a gente sabe que as farmácias comerciais aqui no Brasil, elas às vezes empurram determinados medicamentos para o paciente ou determinadas marcas, porque tem comissão nesse ou naquele medicamento. De fato, eu concordei com ele e estou revendo essas questões minhas, de orientar o paciente com determinadas marcas, de repente, que podem ser utilizadas, né, até com variações de preço, porque a gente sabe que o paciente, e principalmente paciente crônico, né, tratando um câncer de forma crônica, existe uma coisa que a gente acompanha também que chama toxicidade financeira, né? Ou seja, a quantidade de medicamentos, de todos os processos que ele está precisando ali, que envolvem o tratamento, que também não é só medicamento. Às vezes ele precisa de uma fisioterapia, às vezes ele precisa de uma terapia, de alguma outra coisa, e tudo requer, né? Às vezes nem sempre o plano de saúde cobre tudo. E aí
vai gerando uma toxicidade financeira para o paciente, para a família. Então, eu também me preocupo muito nisso quando a gente recomenda um medicamento, porque eu sei que o paciente vai chegar nesse momento em que ele não vai ter condições de arcar com tudo aquilo. E eu sei que ele precisa de tudo aquilo, né? Daqueles medicamentos para manter uma qualidade de vida, né? Para segurar os sintomas. Então, o paciente ele vai precisar. E aí eu concordei com ele nessa discussão, né? Dessa questão, porque infelizmente aqui no Brasil, no nosso país, as farmácias são pontos comerciais. Apesar de, nos últimos anos, né, a gente tem visto uma mudança no intuito do quê? Da ação do farmacêutico mais aparente nas farmácias, né? A gente tem visto com mais frequência esse profissional. Inclusive, eu tenho amigos, tenho colegas que foram da faculdade, inclusive, que atuam em farmácias comerciais, que fazem um trabalho excepcional, fantástico, de orientação desse paciente, que chega lá com uma receita, seja ela simples, seja ela mais complexa, para orientar no que comprar, na marca, na dose, no modo de uso. Então, eu tenho colegas que hoje fazem isso e fazem isso de forma brilhante. E é um direito nosso, né, da população. Então, você tem a sua receita na mão, tem uma dúvida, não sabe, eu botei até enquete hoje aí, não sabe, já teve alguma dúvida, assim, que às vezes não entende a letra do médico, ou mesmo que entenda, às vezes fica na dúvida mesmo de como é que eu vou usar esse medicamento aqui, por quanto tempo, né? Então, o farmacêutico, ele vai poder te ajudar. Chame o farmacêutico na farmácia no momento que você for comprar, né? Então, o farmacêutico não está, vá para outra farmácia, mude, vá para outro lugar e pergunte e sente, converse. Tem algumas farmácias hoje que já tem um pequeno consultório de farmácia para o atendimento mais personalizado. E isso é ótimo, né? A gente está evoluindo para isso. E eu tive uma experiência, né? Já foi em 2017, na Espanha, que eu fui para a Espanha, e as farmácias lá são completamente diferentes, né? Então, assim, é diferente daqui do Brasil, onde a gente entra e pode comprar quase tudo. Lá, você não entra na farmácia esperando que você vai comprar tudo que você quiser. Não vai, né? Em primeiro lugar, as farmácias lá são de farmacêuticos. Os donos, né, para você abrir uma farmácia na Espanha, não é simplesmente, eu tenho dinheiro, eu quero abrir uma farmácia. Não é assim. Na Espanha, você precisa ser farmacêutico, precisa ter a especialização em farmácia comunitária, que é um ramo da farmácia, né, para atuar na farmácia comunitária. Depois você precisa, é como se fosse um concurso público. Você precisa passar nesse concurso e daí então você vai ver onde é que você vai abrir a farmácia, porque é estipulado a quantidade de farmácias por habitantes, né? Então, a partir desse momento que você passa nesse concurso, você tem toda essa capacitação para ser um dono de farmácia, você então está apto para abrir. E durante o atendimento, o farmacêutico pega a sua receita, vai avaliar, vai fazer um pequeno atendimento com você. Então, não é assim, chego lá, eu quero um paracetamol. Não é assim, né? Eu fiz essa experiência, entrei em algumas e fui tentar comprar algumas coisas e não é fácil, não é assim, você não compra qualquer coisa. Claro que tem medicamentos de venda livre lá no país e ainda assim o farmacêutico conversou comigo, a gente, né, trocou uma ideia, até também falei que era farmacêutico e tudo. Mas para saber por quê, né, o que eu estava sentindo, e aí ele sugere o que é melhor de repente para mim, para o meu caso. Então, esse é uma realidade diferente, eu sei, né? Aliás, é um mundo completamente diferente do que daqui do Brasil, que é basicamente comercial mesmo, né? Mas é para dizer assim que esse profissional existe, né? Nós farmacêuticos temos as nossas diversas áreas de atuação e o farmacêutico que atua na farmácia comunitária, ele está apto para fazer essas orientações, para te nortear, né, com relação aí ao que comprar, ao que cabe no seu bolso naquele momento, né, o que é intercambiável, ou seja, do que o médico prescreveu, o que pode ser vendido, né, algum genérico ou algum similar, enfim. Mas eu sempre gosto de dar essas opções para o paciente e orientar
justamente porque eu sei que a realidade não é essa assim linda, que você entra na farmácia e compra o medicamento que você quer, que você está precisando. Por exemplo, o medicamento para o enjoo, o paciente oncológico usa, ondansetrona, tem Vonal, tem o Nalzedron, tem vários, são extremamente caros, na maioria, né? De referência é extremamente caro. Então, um paciente que vai fazer 6 meses, ou um tratamento mesmo prolongado com medicamento oral, ou quimioterapia mesmo para controle da doença, que requer aí nos dias de aplicação, pós-aplicação, a ondansetrona é extremamente caro. Se a gente for colocar na ponta do papel, vai chegar um momento que o paciente não vai conseguir manter, né? Então, isso tudo eu acho importante. Isso, né, essa informação. E a forma, né, do paciente. Então, por exemplo, tá lá prescrito que precisa ser utilizado, por exemplo, a ondansetrona com corticoide por 3 dias, né, para o controle das náuseas, 3 dias posteriores à quimio. Então, eu explico o paciente por quê disso, né, para potencializar a ação do antiemético. O que vai acontecer? Não pode passar dos 3 dias, mais de 5 dias de uso de corticoide, depois a gente precisa fazer um desmame, então não é assim, não é aleatório, né? Vou tomar mais tempo aqui para garantir que eu não vou sentir nada. Então, isso tudo é importante, né? E eu passo isso no atendimento para os pacientes. E dos outros medicamentos também, como eu falei, às vezes o foco fica muito para o quimioterápico e o paciente esquece as outras coisas, mas ele utiliza hormônio para tireoide, utiliza medicamento muito comum para proteção gástrica, né? Então, aí, os inibidores de bomba de prótons, né? O pantoprazol, o omeprazol, então, assim, que muitas vezes tem impacto na absorção, porque tem determinados medicamentos que precisam de meio ácido para ter uma absorção melhor, e então vai impactar, né? Então, não adianta aí a gente mudar, por exemplo, a hora. Então, tudo isso eu oriento o paciente, porque às vezes fala, mas eu vou tomar um pantoprazol para eu ficar 30 minutos sem comer, né? Não, gente, não precisa, não é essa a orientação, né? Também, se tiver interação com outro medicamento por conta dessa redução da acidez no estômago, em 3 dias, por exemplo, o pantoprazol ele chega num processo que ele já está modulando essa produção ácida no estômago e isso é reduzido. Então, não adianta você mudar o horário do pantoprazol, porque ele vai interferir nos outros medicamentos. Então, ele interfere no hormônio da tireoide, ele vai interferir em medicamentos quimioterápicos orais. Então, isso tudo a gente precisa avaliar e eu oriento isso para o paciente, né? Que às vezes não tem para onde correr, o paciente precisa usar o medicamento porque o benefício vai ser maior. Mas aí a gente acompanha, faz ajustes de doses com os outros medicamentos, né? Quando possível, mexe nos demais, porque no momento o paciente está sentindo muito a questão do estômago. Então, essa orientação a gente dá também. E normalmente esse uso, né, do pantoprazol, por exemplo, o paciente faz aí por meses. Tem pacientes que eu pergunto que tá usando medicamentos como esse há anos. Aí eu pergunto, tá tratando alguma coisa, né? Para que você está utilizando esse medicamento? Não, é só para proteção do estômago mesmo, né? Porque já tive uma gastrite no passado, há anos atrás. Tratou, mas assim, protege o estômago, né? Então o paciente já usa lá há 5 anos um pantoprazol, quer dizer, sem a necessidade, né? Não tem necessidade. Correndo o risco, inclusive, de desenvolver outros problemas aí com essa redução da acidez do estômago. Então, todas essas informações, né, são muito importantes. Outra coisa, a mudança de marca dos medicamentos. E aí, quando eu falo da quimioterapia, do tratamento principal, a gente não orienta, não muda a marca, né? Então, o paciente, ele começou com determinada marca do quimioterápico, da marca, né, da apresentação, a farmacêutica, a gente não muda. Exceto, claro, por, às vezes, questões de falta de matéria-prima no país, como aconteceu um tempo atrás com o hexamestano. Faltou hexamestano no país, o Aromazin, e a gente utilizou o genérico. Mas, então, os pacientes que vinham em uso de Aromazin, por exemplo, a gente fez alteração.
Isso não é comum, foi uma situação de emergência e a gente teve que mudar. Mas, via de regra, a gente não muda, né? Até por questões de farmacovigilância, onde a gente acompanha não só a segurança, mas a efetividade desse tratamento. Então, se o paciente ele fica, cada hora ele usa uma marca diferente, até quando ele desenvolver determinada reação, vai ser difícil para a gente avaliar, porque às vezes não é exatamente logo uma questão temporal, né? Eu desenvolvi aqui uma reação, foi isso aqui que eu tomei. Não, às vezes é um medicamento que você fez há 10, 20 dias atrás, né? De um tratamento até com um tempo maior e que está impactando aqui agora. Então, se eu tenho essa rotatividade de marcas, isso também vai impactar. E aí é uma orientação que eu dou estendendo aí para os demais medicamentos. Você já tem o costume de tomar lá o seu medicamento para pressão, para diabetes, para outros problemas de saúde que o paciente vem a ter. Não fica fazendo esse rodízio de marcas, porque inclusive as marcas diferentes, mesmo sendo genérico ou similar, tem pequenas mudanças nos recipientes, que são lá a matéria-prima também para preparação aí dos comprimidos, por exemplo. Então, temos vários recipientes. Temos a formação de alguns outros compostos, né, no processo, então também da lactose, tem medicamentos que contêm muita lactose. Como eu já tive paciente de tamoxifeno, né, que é medicamento usado para o câncer de mama, e a paciente ela era alérgica, ela estava num processo de alergia, né? Ela era alérgica à proteína do leite e à lactose. E tem determinada marca do tamoxifeno que tem uma quantidade grande de lactose. E é um medicamento que a gente sabe que é de uso crônico, uso contínuo, a paciente vai usar todos os dias. Então, para essa paciente, por exemplo, eu fiz uma avaliação e ela fez uma outra marca, por exemplo, de medicamento que tinha menos, né? Que continha menos, uma quantidade muito ínfima, que não impactou no processo de saúde dela. Mas quer dizer, tudo isso envolve, né? Porque esses recipientes, inclusive, eles auxiliam o medicamento no processo da biodisponibilidade, né? De como esse princípio ativo vai ser liberado lá no seu organismo para ter a ação que precisa ter, né? Para ter o efeito. Então, às vezes, essa mudança de recipiente faz com que tenha uma mudança de biodisponibilidade, né? Às vezes pequena, às vezes um pouco mais considerável. Então, tem pacientes que relatam, poxa, eu mudei o antipertensivo, eu estou sentindo mais agora, que a pressão está caindo mais, né? Por quê? Por conta disso. Então, eu não oriento. Então, tem todas essas pequenas coisas que isso é passado durante um atendimento farmacêutico, né? Que o paciente, ele entende isso. Então, quando eu explico, entendo por que não deve estar mudando, fazendo rotatividade de medicamentos de uso crônico, né? Ele entende isso, ele já não faz mais isso, porque ele sabe que pode ter um impacto negativo na saúde dele, né? Então, dos outros todos os medicamentos. Isso precisa ele precisa saber, né, disso. Também, né, durante a questão do atendimento, outras questões de você entender aí o que você está usando de medicamentos com relação às alergias. Então, às vezes o paciente ele é alérgico a determinados anti-inflamatórios, e a gente tem outros medicamentos que são compostos, né? Medicamentos que contêm aí várias substâncias lá na formulação. E às vezes o paciente não sabe, o paciente é alérgico, o médico prescreveu, não sabia. Às vezes isso se passa de perguntar, apesar de ser um dos pontos de segurança, né? Se passa, o paciente toma e tem um evento, tem uma reação. Por quê? Porque era alérgico a determinada substância, determinado medicamento que tem naquele composto. Então, quando a gente tem um atendimento voltado, né, um atendimento farmacêutico para isso aí, no caso, eu atendo meus pacientes, ele vai comprar um medicamento na farmácia, ele sabe que ele é alérgico a determinada coisa, então tá lá prescrito um nome comercial que ele não conhece. Então, o farmacêutico, nesse momento, pode fazer essa identificação também, de dizer, olha, isso aqui é um medicamento que contém tais e tais e tais medicamentos. Olha, não, mas eu sou alérgico a esse aqui, né? Então, às vezes parece uma coisa boba, mas eu já tive pacientes com eventos bem ruins, né, de desfechos
porque justamente não sabia para que estava tomando. E recentemente eu publiquei aqui, né, no Instagram um caso de uma paciente minha também, né, de ondansetrona, que ela usava para o enjoo, e ela foi um dia para uma emergência e foi prescrito lá Nalzedron. Ela não sabia que era a mesma coisa. Ninguém explicou para ela que era a mesma coisa. E ela começou a fazer uso dos dois. E ela teve um risco grande, porque tem a possibilidade, em doses mais altas, de eventos cardiovasculares. Uma paciente idosa, cardiopata, quer dizer, ela teve um risco alto de agravar a saúde por conta disso. Então, quando você entende, por isso que eu gosto, né? Volto a dizer, de pegar esse paciente e dele me relatar tudo que ele entende sobre os medicamentos que ele está fazendo uso, e daí então eu passo o atendimento, passo as minhas orientações ou corrijo se for necessário. E aí é importante eu saber qual é a marca do medicamento que está usando, qual é a posologia, se tiver a receita do médico, porque eu também já peguei isso, o paciente usando insulina. Quando eu fui confrontar com a receita do médico, estava diferente. O paciente estava tomando mais insulina, inclusive o paciente teve um evento de hipoglicemia. Aí quando eu fui perguntar, não, porque eu entendi que era para tomar dessa forma. Aí eu, não, para tomar dessa forma. Quer dizer, o paciente estava tomando a mais, né? E estava tendo hipoglicemia e não sabia o que era. Então, quando ele entende, né, e os efeitos que cada medicamento daquele que ele está fazendo, qual é a finalidade daquilo e qual é o risco daquilo, ele fica muito mais consciente, né, e muito mais alerta para qualquer sinal e sintoma de estar entrando em contato. Então, os meus pacientes que eu oriento, que eu acompanho, qualquer coisa, eles me ligam, mandam mensagem: Carol, eu estou sentindo isso e isso. Pode ser disso aqui, né? Então, já sabe, né? Então, se você não sabe, se você tem alguma dúvida, se você vai começar um tratamento, às vezes é comum com antibiótico também, o médico prescreve o paciente. Recentemente eu orientei uma paciente que não tinha entendido uma prescrição de antibiótico, né? Ela entendeu de uma forma, a família entendeu de outra, quer dizer, ia usar um antibiótico de forma errada, né? Então, às vezes, não é óbvio, né? E eu já tive várias histórias. Se eu fosse contar todas, a gente ia ficar aqui a noite inteira contando aí as histórias desses processos, né? De pacientes que eu já acompanhei que tiveram, que a gente pôde aí filtrar. Então, os pacientes não teve um evento, não teve um processo maior por conta do atendimento, desse filtro aí que a gente fez antes, né? Então, isso é importante. Outra questão da avaliação, né? Então, tudo que o paciente está usando, e não só medicamentos. Em outro momento eu vou falar aqui, em outra live, porque também o tempo já está mais avançado, mas eu vou falar de outras substâncias também, né? Então, que às vezes o paciente ele faz uso sem saber, né, sem saber que aquilo ali pode impactar na vida dele, na saúde dele, ou porque alguém orientou. Isso é muito comum quando o paciente começa tratamento oncológico, né, começa a quimioterapia, vai aparecer muita gente aí orientando muita coisa. Inclusive eu tenho visto nas redes sociais, aqui no Instagram, e tem me deixado preocupada. Em alguns momentos eu fico chateada, inclusive, com profissionais postando coisas que podem sim prejudicar a saúde do paciente, que pode sim, se o paciente seguir determinada orientação daquela genérica, pode sim ter um problema grande, né? Então, o que eu tento passar aqui cada paciente é único, cada tratamento é único, então a forma como você vai reagir ao seu tratamento, ela é diferente de outra pessoa que pode estar fazendo o mesmo tratamento que você. As suas condições de saúde são únicas, né? Então, pode ser que você seja um paciente que não tenha nada, nenhuma outra comorbidade, né? Nenhum outro problema de saúde, mas pode ser que você tenha. E a gente vai cuidar não só do câncer, do tratamento oncológico, mas das outras coisas também, né? Não vai deixar de lado agora, porque está tratando um câncer, que às vezes acontece. Vários pacientes já peguei. Não, agora a prioridade é tratar o câncer, certo? Então, deixou de tomar antihipertensivo, hipoglicemiante, medicamento de colesterol, deixou de tomar tudo. Só que aí volta lá para aquilo da importância de saber sobre os seus medicamentos.
Então, olha, o senhor está usando esse medicamento aqui é para controlar a sua pressão, por isso, isso e isso. Olha, o senhor está usando corticoide, o corticoide pode elevar a sua pressão, inclusive também a glicemia. Então, às vezes a gente precisa, inclusive, encaminhar, eu faço cartas para os médicos externos, né, endocrinologista, cardiologista, para justamente que faça uma nova avaliação com esse paciente, porque às vezes a dose lá do antihipertensivo e do hipoglicemiante já não estão mais sendo suficientes para controlar o processo, porque às vezes o paciente precisa de doses mais altas de corticoide e vai descompensar mesmo, ele vai ter edema, ele vai reter, ele vai elevar a pressão, e aí a gente precisa mexer nisso nesse momento, né? Então, eu faço esse processo, o paciente ele entende que aquilo ali também é importante, porque se essa pressão descompensar, até porque se naquele momento ali que ele chega para fazer a quimioterapia, tá descompensado, ou mesmo ele está em casa fazendo quimioterapia oral, descompensa a pressão, a glicemia, esse paciente vai precisar ir para o hospital. Ele vai precisar reverter esse quadro para poder continuar. Às vezes a gente precisa interromper a quimioterapia, o tratamento, para ele ajustar, porque ele tem um risco grande, um risco de AVC, né? Um risco de às vezes, outros riscos, né? Um risco de trombose, um risco, enfim, depende do que ele estiver usando, do que ele faz uso crônico, né? Então, isso é importante. Quando o paciente entende isso, então ele volta para seguir aí os tratamentos dele, porque esses outros tratamentos são tão importantes quanto o tratamento quimioterápico, né? E não podem ser deixados de lado agora, simplesmente porque meu foco é tratamento do câncer. Não, o câncer agora é mais um processo na vida e que muito provavelmente vai ficar de forma crônica, né? O paciente vai ter que aprender a lidar com ele, com o tratamento que vai vir, eventualmente vai mudar, pode mudar, e as coisas vão se adaptando, né? E o atendimento farmacêutico vai seguindo aí esse processo, assim como dos outros profissionais de saúde. Então, eu chamo a atenção justamente para isso. Quando você sabe, né, o medicamento que você está tomando, para que você está tomando, a importância daquilo ali, a forma de fazer correta, né? E se eu deixar de fazer, quais são os riscos para a minha saúde, para a minha condição agora? Então, eu passo todo esse processo para o paciente. Então, ele entende aquilo ali e ele vira um aliado dele mesmo, porque ele é o maior beneficiado, o maior interessado no sucesso do tratamento é o próprio paciente. Então, você precisa se responsabilizar, você precisa estar junto, né, com a equipe e se comprometer, né, com relação às orientações que são dadas. Então, isso tudo precisa andar junto, né? Então, essa foi a mensagem de hoje, tá? Não vou me estender tanto, porque a gente vai ter outros dias com assuntos também interessantes, com foco na segurança, né, do tratamento, na segurança do paciente, e isso fica um recado aí para todo mundo que usa medicamento de forma crônica, né, não só também dos pacientes oncológicos, mas volto a dizer, o paciente oncológico ele tem um risco triplicado às vezes, né? Por quê? Porque são medicamentos de alto risco, medicamentos que podem trazer agravos à saúde, né? Medicamentos que podem comprometer, sim, né, a saúde, a vida do paciente, inclusive. Então, por isso que é mais impactante. Mas, para os demais pacientes que utilizam de forma crônica medicamentos, vale aí essa dica de você se informar. Questione o seu médico. Para que você vai usar aquele medicamento? Por que tem que ser esse específico? Por que essa dose? Por quanto tempo eu vou usar? Porque muitas vezes o paciente ele tem essa vergonha de perguntar ao prescritor, né? Sai do consultório com uma receita na mão que ele não entende para que ele vai usar aquilo, por quanto tempo ele vai usar, qual é a dose daquilo ali. Então, comecem a ser ativos, né? Vocês são os principais interessados no sucesso do tratamento, seja ele qual for. É a saúde de vocês, é a vida de vocês, é a vida de cada um de nós, né? Então, essas informações, isso tudo precisa estar claro. E quando for à farmácia, procura aí o que cabe no seu bolso, o que é melhor custo efetivo, procure um farmacêutico, procure informações,
Não fique com dúvida, não tome os medicamentos se você não tiver certo daquilo ali, do que pode causar, tá? Você, de todo o processo que você precisa, das informações que você precisa. Então, isso é um recado para todos, né? Enquanto farmacêutico, enquanto profissional de saúde, eu deixo esse recado aí para todo mundo, todo mundo. E se conhece aí algum paciente oncológico, encaminha para ele aí os conteúdos, essa live, as outras que eu vou fazer também essa semana, e convida para participar, tá certo? Querendo deixar também comentários, perguntas, pode mandar aí por direct, que à medida do possível eu vou estar respondendo a todos, tá bom? Então, boa noite, muito obrigado para quem participou, para quem esteve aqui comigo. Tchau, tchau.